Hoje nós vamos falar sobre destravando o meu 2026, que muitas das vezes a gente não entende o nosso propósito, não sabe o porquê nós estamos aqui, e isso acaba que trava aquilo que tem de melhor para nós. Então, vamos aguardar mais alguns minutos aí para a gente poder começar a nossa live destravando o nosso 2026. Boa noite. Cara, é só pegar, é impressionante. É só eu pegar clarão, acontece isso. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Digita um OK nos comentários aí para eu poder saber como é que tá o áudio. Já já a gente vai começar uma live aqui para a gente descobrir como destravar o nosso 2026. Que muitas das vezes a gente fica meio perdido, criando metas, criando planos, mas a verdade é que o ano só muda quando a gente decide mudar alguma coisa na nossa vida.
Aí 7 minutinhos aí pra gente começar a nossa live. Fala aí, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo aí? Digita o OK nos comentários só para mim saber se estão me ouvindo bem ou não. Hoje nós vamos descobrir como destravar o nosso 2026. Tem aqui 2 passos essenciais para nós destravarmos de uma vez o nosso 2026. Lá, às 8 horas a gente começa. Estou só aguardando mais pessoas entrarem. Mas vai falando aí seu nome, de onde que você é, o que você faz. Rita Gomes. E aí, Rita, tudo bem? Como é que você tá? Digitou OK se o áudio estiver saindo bem aí. Show, show de bola. Marina Carvalho entrou aí também. Seja bem-vinda. Digitou OK, Marina, se estiver ouvindo bem. Hoje nós vamos descobrir como destravar o nosso 2026. 2 passos essenciais aí para que possamos entrar no nosso ano de 2026 com as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Já já a gente começa, tá? Só vamos aguardar um pouquinho. É isso aí. Como é que foi o final de ano de vocês aí? Foi todo mundo bem? Eu passei em casa. A Rita aí sabe. Passei de presente novo de Natal. Criança aí. O Theo Antônio. O Theo Antônio chegou apressado. Era para nascer agora em janeiro. Nasceu agora em dia 20 de dezembro. É, dona Rita. Não é fácil não. Tô aqui, ó. Olheira de sono. O menino dorme o dia todinho. E à noite não deixa ninguém dormir. Mas é assim mesmo. Ah, pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui. Antes de começar, quero me apresentar. Eu me chamo Alisson. Tenho 29 anos. Nem sempre eu fui esse cara que tem essa disposição e essa coragem de me expor de frente de uma câmera para falar com outras pessoas. Mas um dos pontos chaves que virou na minha mente foi entender quem eu sou e por que que eu nasci. Esse é um dos pontos chave aqui que a gente vai abordar, porque eu acredito que quando a gente sabe o porquê que nós nascemos, tudo tudo destrava na nossa vida. Um dos pontos que me destravou no ano 2025 foi o fato de ter resolvido viver a vontade de Deus na minha vida. Então, quando eu resolvi falar para Deus, Deus, que seja feita a tua vontade sobre a minha vida e que eu esteja aliado com o centro da sua vontade, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Minha vida fez um puff, porque
tudo que nós vivemos tem um propósito. A gente não vive por acaso. E eu quero começar com uma pergunta. Qual o seu propósito? Qual o seu propósito aqui na Terra? Que acredito eu que quando a gente vive uma vida sem propósito, é o mesmo que viver sem uma identidade. Quando eu não tenho um propósito, eu não tenho um porquê. E às vezes o que nos falta para destravar o 2026 é o porquê. Qual que é o seu propósito? Qual que é o propósito de você ter nascido? Qual que é o propósito de você estar nesse emprego que você está? Qual que é o propósito de você frequentar essa igreja que você frequenta? Qual que é o seu propósito? E a outra pergunta que eu quero fazer é por que você nasceu? Eu acredito que quando a gente consegue responder pelo menos no mínimo essas duas perguntas, a gente já começa a destravar um leque de possibilidades na, na nossa vida. Porque no ano de 2025, na verdade no ano de 2020 não, 2018. No ano de 2018 eu me deparei numa situação de que eu entrei num negócio chamado crise de identidade. Pessoal que está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe vocês grandemente. Deus possa continuar abençoando vocês. A gente está aqui falando sobre como destravar o nosso 2026 em 2 passos. E estou falando um pouco sobre o que me fez destravar em 2025. Porque nem sempre eu fui esse cara, como eu estava falando, de me expor aqui para estar falando com pessoas pela internet. Sempre gostei, só não tinha coragem. Mas, como eu estava falando, no ano de 2018, eu me deparei numa crise de identidade. Eu me parei e perguntei assim, tá, Wallace, por que você nasceu? Por que eu nasci? Qual o meu propósito? Se a Bíblia fala que todos nós nascemos por um propósito, por que eu nasci? Qual que é o intuito? E diante dessas duas perguntas, eu tive minhas respostas. Só que para obter essas respostas, eu precisei de meditar. Meditar na palavra, meditar naquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que Deus vem fazendo sobre a minha vida, das coisas que eu fui aprendendo, das coisas que eu fui desenvolvendo, das habilidades que eu aprendi. E com isso eu descobri que eu vim para trazer clareza às pessoas. Eu tenho um chamado de trazer essa clareza para as pessoas. Então hoje eu vim aqui para trazer clareza para você em como você vai destravar o seu 2026. Primeiro, se você tiver papel e caneta aí, já anote. Essas duas perguntas vão ser essenciais aqui no nosso aprendizado hoje. Qual o seu propósito e por que você nasceu? E aí, consegue me responder alguém aí? Alguma dica aí? Qual que é o seu propósito aqui na Terra? Por que você nasceu? Essas são duas perguntas simples, porém difíceis de responder. O que fez meu 2025 destravar, para que eu possa entrar o ano 2026 já ajudando outras pessoas também a destravarem, foi 2 pontos. O primeiro ponto chama-se obediência. Wallace, obediência a quê? Obediência a Deus. A Deus. Trouxe até um texto aqui. Livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vai dizer assim: Samuel respondeu: O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifício ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiros. Aqui é um contexto de que Deus ordena Saul, que era o rei daquela época, que os amalequitas estavam oprimindo os israelitas. E por isso Deus ordenou que Saul matassem todos, não deixasse nada.
E Saul foi lá com seus soldados e obedeceu pela metade. E aí é um princípio que eu abordei que é obedecer pela metade também é desobediência. Que ou você obedece ou não obedece. Se você fizer pela metade, é desobediência. Saul foi lá, o que ele fez? Matou um tanto e deixou outro tanto lá sem matar. E trouxe ainda com ele bois, carneiros, ainda trouxe um prisioneiro ainda também com ele. E aí nisso Samuel pergunta para ele. No versículo 13 do 15 vai dizer assim: quando Samuel finalmente encontrou com Saul, Saul cumprimentou com alegria. Que o Senhor te abençoe. E disse Saul: cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: então, o que é estes balidos de ovelha e esses mugidos de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os meus soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para que dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificar ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruiremos tudo. Então Saul disse: basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora seus próprios olhos, embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder da tribo de Israel? Sim, o Senhor ungiu o rei sobre o povo. Então o Senhor enviou uma missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores. Ou seja, Saul fez pela metade. Quando você faz pela metade, você está em desobediência. Quando você está em desobediência, o seu ano trava, porque eu vivi isso em 2025. 2025 foi o ano do Senhor sobre a minha vida. Descobri que quando a gente vive em obediência, eu descobri da pior forma. Vocês estão aqui da melhor forma. Vocês estão descobrindo hoje, através de mim, que Deus está usando para clarear a mente de vocês. Eu aprendi sozinho. E não foi fácil, foi difícil. Mas quando a gente se vive em obediência a Deus, tudo na nossa vida começa a destravar. E o outro ponto que ajuda a destravar é viver em santidade. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdade, a verdadeira forma de adorá-lo. Ou seja, a única forma verdadeira de adorarmos a Deus é entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo a Ele. Então, meus irmãos, o primeiro ponto aqui para destravar o nosso 2026 é que nós devemos viver em obediência. Viver em obediência ajuda a destravar qualquer ano na nossa vida. E o segundo ponto é viver em santidade. Aí vocês me perguntam: Wallace, o que é viver em santidade? Viver em santidade não significa que você nunca vai pecar. Significa dizer que você está todo dia tentando e se esforçando para não pecar. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E se nós formos observar a história de Davi, ele é um dos homens que mais pecou contra Deus. Mas a única diferença é que ele tinha um coração quebrantado a respeito de Deus. Ele tinha um coração bondoso. Ele sabia reconhecer que ele tinha errado. E isso foi o que ajudou Davi e que fez Davi se tornar o homem segundo o coração de Deus. Então, meus irmãos, viver uma vida de santidade não significa que você vai ser santo. Significa que você vai estar se esforçando para se santificar. É vigiando, é obedecendo, é guardando,
E aí, meus irmãos, assim você consegue ter um destravar. No ano de 2024, eu usei uma ferramenta chamada Ikigai. Essa ferramenta é uma ferramenta japonesa que o pessoal utiliza lá para viver com propósito. Porque assim, como a gente está falando aqui, para nosso 2026, a gente precisa de um propósito. Precisamos descobrir para que fomos chamados. Espera aí que tá dando um contato aqui. Espera aí. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Fala, o Anderson Pinheiro. Oi, tio, tô com fome. Tá com fome, é? Fala, o Anderson, meu irmão. Pera aí, tá dando contato aqui o troço do trem aqui que eu botei. Aí, acho que agora vai. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos aí. A gente tá falando aqui sobre destravar o nosso 2026. Dois pontos principais aqui. Espero que vocês estejam anotando para destravar o nosso 2026. O primeiro ponto é viver em obediência a Deus. E o segundo ponto é viver em santidade. Romanos capítulo 12, versículo 1. Nosso corpo é um templo de sacrifício vivo ao Senhor. Como eu estava falando, no ano de 2024, eu também tive outra crise de identidade. Uma das coisas que me ajudou a entender o meu propósito, entender o porquê de eu estar aqui na Terra, foi uma ferramenta chamada Ikigai. Ikigai é uma ferramenta que eu quero ensinar vocês a usar hoje para vocês aprenderem a descobrir o seu propósito. Essa live de hoje aqui ela é uma live voltada para a gente descobrir o nosso propósito. O Ikigai ele é uma ferramenta japonesa, criada pelo pessoal de uma cidade chamada Okinawa, no Japão. Esse pessoal, eles são considerados pessoal que vivem mais tempo, porque eles vivem com propósito. Essa é uma ferramenta, e essa ferramenta ela tem algumas perguntas. Ela é composta por três perguntas. Perguntas simples, mas que ajudam a gente a clarear o nosso sentido. Uma das perguntas é: o que você ama fazer? Já anota aí para você já ir descobrindo o seu propósito. Uma das perguntas é: o que você ama fazer? O que faz mais, o que faz tempo, o que faz o tempo passar rápido para você? O que você faria mesmo sem ser pago? O que você fala com entusiasmo? O que é que você gosta de falar com entusiasmo? O que é que você faria mesmo se você não fosse pago por isso? E o que faz o tempo passar rápido? Você está ali naquela atividade que você gosta, por exemplo, ensinar, cuidar, criar, comunicar, liderar. Qual dessas áreas, ou alguma outra área nesse sentido, você mais gosta de fazer? Que você faz com mais entusiasmo, com mais vontade, que te dá alegria de fazer? Outra pergunta é: o que você é bom? O que você é bom? Pelo que as pessoas te procuram? O que você faz com facilidade? E que elogios você recebe com frequência? Aí você consegue responder o que você é bom. A primeira pergunta é: o que você ama fazer? É aquilo que você faz com entusiasmo, aquilo que você faz, mesmo se não te pagar, você continua fazendo. E o segundo ponto para você identificar o seu propósito é descobrir o que você é bom. Aquilo que você é bom. Você é bom para se comunicar, você é bom para
para escrever? Você é bom para editar? Você é bom para quê? Quando você responder essas duas perguntas, você já está a meio caminho de descobrir o seu propósito. Um exemplo aqui de o que você é bom. Resolver problemas, organizar, vender, aconselhar, escutar. Quando eu fiz essa ferramenta, uma das coisas que eu amava, eu observei muito coisas que eu fazia na minha juventude. Não que eu seja velho, mas quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu fazia musculação. E na academia eu gostava porque na academia, além de eu malhar, eu ajudava outras pessoas ainda com treinos. E ali na academia eu me sentia o cara, porque lá ia advogados, lá iam professores que foram professores meus no ensino fundamental, no ensino médio. E ali na academia eu era o professor, porque eu é quem sabia o treino que eles iam fazer, eu é quem passava aqueles treinos. Então ali eu descobri que o porquê que eu gostava da academia. Eu gostava da academia porque eu gostava de ensinar aquilo que eu sabia. E aí foi aí que eu comecei a descobrir o meu propósito. Uma das coisas que eu faria, mesmo sem ser pago, é isso aqui que eu estou fazendo para vocês. Levar informação. Me comunicar. Me comunicar. Eu gosto muito, sou muito comunicador. Eu até levo uns puxão de orelha da minha esposa ainda, porque eu me comunico demais. Mas esses dois pontos, eu consigo já mais ou menos ter uma ideia do que e qual que é o meu propósito. E aí vem mais uma pergunta, um terceiro ponto. O que o mundo precisa? O que você sabe fazer que o mundo precisa? Primeiro, você faz o que você ama. Segundo, você faz o que você é bom. Terceiro, o que o mundo pagaria, o que o mundo precisa. Você tem algo que o mundo precisa. O mundo precisa de você em quê? Por exemplo, pessoas sem direção, falta de esperança, falta de cuidado, falta de conhecimento, falta de amor. O que o mundo precisa, na sua perspectiva de vista? Propósito sempre resolve uma dor real. O propósito que você tem sempre resolve uma dor real. Eu vi esse dia para trás alguém falando que quando quando você tem dificuldade em uma área, geralmente essa área é a que o inimigo tenta, porque ele sabe que é nela que Deus te levantou para fazer. Por exemplo, eu descobri através de uma ferramenta chamada DISC que eu sou comunicador, planejador e baixo analítico. Significa dizer o quê? Que eu sou muito bom para me comunicar, eu sou muito bom para planejar e analisar coisas. Porém, é uma área que para mim era muito difícil porque eu tive uma infância meio complicada. Sempre fui tido como burro, que não sabia, que não dava conta. Isso acabou que criou crenças na minha mente, das quais eu passei a acreditar. E quando você se passa a acreditar em algo, aquele algo que você acredita se torna real. Então eu comecei a me desvalorizar por isso. Mas eu descobri que essa área é a que Deus me levantou para fazer. Levar informação às pessoas, levar conhecimento, levar clareza, levar direção. Então, esse momento aqui dessa live que eu estou começando a fazer aqui, é justamente para isso, para levar clareza às pessoas. E aí, como que você vai destravar o seu 2026? Descubra o seu propósito. Descubra o porquê você nasceu. Porque quando você responder pelo menos essas duas perguntas, você já vai ter um norte do que você quer para 2026. Voltando aqui no Ikigai, o Ikigai, vamos lá, a gente falou sobre, você escreve aí, o que você ama fazer. Escreve aí no papel aí, papel e caneta, escreve aí o que você ama fazer. Aquilo que faz o tempo passar rápido, aquilo que você faria mesmo sem ser pago, e o que você fala com entusiasmo, aquilo que você tem alegria quando você fala. O que você é bom, pelo que as pessoas te procuram. O que você faz com facilidade e que elogios você recebe com frequência. Ah, você resolve muito problema.
Nossa, você sabe, você é muito organizador. Nossa, você tem uma conversa de vender gelo para esquimó. É, no caso é vendedor, né? Diz que vendedor bom é aquele que vende gelo para esquimó. Aconselhar pessoas, escutar. O que o mundo precisa? O que você tem que o mundo precisa? Nós todos temos algo que o mundo precisa. O mundo precisa de pessoas que falem sobre esperança, falem sobre cuidado, falem sobre algum tipo de conhecimento, ou fala sobre amor. Boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí, tá? Estamos falando aqui sobre 2 pontos para nós destravarmos o nosso 2023. Já falamos sobre os dois, que é a obediência a Deus, e o segundo ponto, que é viver em santidade. Obedecer a Deus é o principal. Quando você vive em obediência, tudo se clareia. E o outro ponto é viver em santidade. Lembrando que viver em santidade não é ser santo, porque santo só teve um que não teve pecado algum e morreu por todos os nossos pecados na cruz. Mas ser santo significa estar todo dia buscando se santificar cada vez mais, se limpando. A Bíblia fala que o céu é tomado por esforço. Costumo falar isso na célula que eu lidero. A Bíblia fala que o céu é tomado por esforço. O que é o esforço? O esforço é estar todo dia lutando contra meus pecados. Isso é ser santo. Isso é se santificar. É separar um tempo para você buscar a Deus em oração, em jejum. E depois desses 2 pontos, que são essenciais para destravar o seu 2026, tem uma ferramenta que eu estou passando para vocês descobrirem as 2 perguntas que eu fiz no começo. Qual é o seu propósito e por que você nasceu? Então, pessoal, vamos continuar aqui para vocês poderem entender. Espero que todos estejam entendendo aí. Digita aí, eu estou entendendo, para eu saber que está todo mundo me ouvindo bem, está todo mundo entendendo. Vamos digitando aí, sejam todo mundo muito bem-vindos. Essa é a primeira live. Estou pensando em fazer outras aqui para a gente ir aprendendo junto aí como destravar as barreiras de 2026 e chegar no final do ano com mais clareza. Legal, legal, muito bem, Rita. Isso aí. Tá anotando também? Espero que estejam anotando. Porque as 2 perguntas são simples, mas são difíceis de responder. Qual é o seu propósito e por que você nasceu? Tá? Por que você nasceu? São 2 perguntinhas aí que dão um nó na cabeça. Aí, pessoal, dando continuidade aqui, né? O que você ama, o que você é bom, o que o mundo precisa. Que dor você enxerga e se incomoda? O que você olha para a sociedade hoje e te incomoda quando você vê? Que tipo de injustiça te revolta? Quem você sente vontade de ajudar? Que tipo de pessoas você sente vontade de ajudar? O que o mundo precisa de você? Você tem algo dentro de você que o mundo precisa. As pessoas precisam ouvir aquilo que você tem. Eu mesmo, eu tive uma dor muito grande. Eu sempre tive uma dor da rejeição. Eu sempre me senti rejeitado. E hoje, graças a Deus e também na busca do conhecimento, eu não sou muito apegado ao que os outros acham de mim, não. Sou mais apegado àquilo que eu acredito sobre mim. Aquilo que Deus fala sobre mim. O que Deus fala que você é? Ele vai falar que nós somos imagem e semelhança dele. Então nós somos muito importantes para Deus. Então, se eu sou importante para Deus, a opinião dos outros para mim é nula. Porque se for pegar uma média aqui das pessoas que... 5 pessoas aí, pega 5 pessoas aí que gostam de você. Aí tem uma que gosta muito de você, tem uma que gosta menos de você, tem uma que gosta um pouco menos de você, uma que gosta menos ainda de você e uma que não gosta nada de você. Você pegar a média dessas 5 aí, vamos botar aqui que a primeira que gosta de você te dá 10. A segunda que gosta menos te dá
8. A terceira aqui te dá 6. A outra aqui te dá 3 e essa aqui te dá 1. Pega aí, bora fazer um cálculo aqui rapidinho pra gente saber a média aqui. A primeira te dá 10 mais 10 mais 8 mais 5 mais 3 mais 1. Deu 27. 27 dividido por 5. Sua média social é 5,4. Mas e aí, você quer viver por média ou quer viver por fruto? Porque eu acredito que o fruto vale mais do que a média. Então, independente do que as pessoas vão achar, porque a pessoa que gosta muito de você, no dia que você desagradar ela, sua nota com ela baixa. Essa aqui, no dia que você agradar ela, sua nota sobe. No dia que você desagradar, sua nota desce. Então, gente, não vale a pena você viver por elogio ou por crítica. Viva por fruto. A Bíblia fala que a árvore é conhecida pelo fruto e não pelos elogios. Até porque se a pessoa gosta de uma manga, ela não vai ficar lá dizendo assim: vai manga, dá seu fruto, eu quero muito seu fruto. Ó, o pé de manga pra ela. E ela, vai manga, e o pé de manga tá assim pra ela. E a pessoa que não gosta de manga, fala: eu não gosto de manga, eu não gosto de você. O pé de manga tá lá do mesmo jeito. O fruto tá aí. Come quem quer. Se você quer ou não, o problema é seu. Então, a gente tem que aprender a viver dessa forma. Se importar mais com o que Deus acha da gente do que o que as pessoas acham da gente. Vamos voltar aqui pro Ikigai? Quem tá aí tá anotando? Tá anotando aí o que ama fazer, o que é bom, o que o mundo precisa. Dita aí eu aí, quem tá anotando. Sejam todos bem-vindos aí. Essa é a live do Destravando o Seu 2026. Pessoal, é isso aí. Então vamos lá. Pelo que você pode ser pago? Vamos lá. Primeira coisa é o que eu amo fazer, o que eu sou bom em fazer, o que o mundo precisa e o que eu sei fazer e ainda posso ser pago por isso. Diz aí. Um exemplo aqui. Essa é a vocação, né? O que alguém pagaria para você resolver hoje? Que problema você pode transformar em serviço? Como isso pode gerar renda? Exemplo: serviço, produto, mentoria, ensino, atendimento. Então, você conseguir responder essas perguntas, o ponto-chave delas todos, você vai observar cada uma das suas respostas e no final você vai chegar a uma conclusão do que você foi chamado para fazer, qual que é o seu propósito, por que você nasceu. Todos nós nascemos por um motivo, ninguém nasceu em vão, disso eu tenho certeza. Todos nós fomos sementes plantadas por Deus aqui para alcançar pessoas. Eu fui levantado. Boa noite, guerreiro. Daniel Pacheco. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Eu fui levantado para alcançar uma geração. Porém, os meus medos e os meus traumas acabou que estou sendo levantado hoje, sendo que era para ter sido levantado lá atrás, com mais tempo. Mas por conta dos traumas, dos medos, acabou que foi postergando isso para frente. Mas hoje nós estamos aqui para aprender a como destravar o nosso 2026. Então, pessoal, é um ponto-chave aí, espero que vocês tenham anotado aí, que é viver em obediência a Deus. O segundo ponto é viver em santidade, porque quando você vive esses dois pontos, seu 2026 vai destravar de uma forma tão grande que você vai ficar sem saber o que fazer. Porque foi isso que eu fiz no meu 2024 para 2025. E meu 2025 Deus restaurou família, restaurou sentimental, restaurou financeiro. Todas as áreas da minha vida Deus restaurou, porque eu disse assim: Deus, eu ajoelhei na minha cama e falei assim: Deus, estou cansado de viver dando murro em ponta de faca. Todas as decisões que eu tomo sempre dão errado. E eu não sei o porquê. Mas a partir de hoje, eu decretei, eu falei: a partir de hoje
Eu vou viver a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável, independente do que for. Eu vou viver de acordo com o que o Senhor quer para mim. Quando eu falei isso para Deus, cara, foi um destravar enorme na minha vida. Um destravar, assim, grande. Então, peguem essas duas chaves aí, anotem, guardem elas. Não sei se vocês têm o costume de orar, de rezar, de interceder, não sei. Mas peçam a Deus direção, porque vivam a vontade dele, porque não tem outro jeito, não. Quando vocês fizerem aí, o pessoal que não chegou agora, eu vou disponibilizar no meu Instagram. No meu Instagram é o Alisson_Santos84. Lá tem um link de um grupo. Quem quiser aí tá tendo acesso ao material, eu vou mandar um documento no grupo lá para poder você fazer, preencher e descobrir o seu propósito. No final do Ikigai, vai ter um ponto-chave que todos os pontos que você anotou, eles vão se conectar em um só. E esse ponto vai ser quando você ama o que você faz bem, resolve um problema real e pode te sustentar. Aí então você encontrou a sua direção. Porque esses 3 pontos eles têm que se encontrar. O que você ama, o que você faz bem e o problema que você resolve. Quando você ama o que você faz bem, guarda essa frase. Guarda essa frase. O que você ama, quando o que você ama, o que você faz bem, resolve um problema e pode te sustentar, você encontrou a direção. Propósito não é um lugar. Propósito é um alinhamento. Propósito não é um lugar. Propósito é um alinhamento. Quando você está alinhado com a vontade de Deus, tudo na sua vida destrava. Pessoal, vamos lá? Quando a identidade é restaurada, o propósito aparece. Quando o propósito aparece, o ano destrava. Guarda essa frase. Essa frase aqui é a chave, a frase chave do nosso ano de 2026. Quando a identidade é restaurada, o propósito aparece. E quando o propósito aparece, o ano destrava. Beleza, pessoal? Provavelmente durante a semana eu vou estar fazendo outras lives aí para nos ajudar aí a destravar o nosso 2026 e seguir ele com mais clareza. Pessoal aí que não me segue aí, se puder dar essa ajuda aí, começar a me seguir também, te agradeço. Desde já, gratidão a vocês que ficaram aqui até agora nessa live aqui. Foram 30 minutos aí, mas espero que foi 30 minutos de clareza aí para vocês. Viva em obediência, viva em santidade, descubra o seu propósito e descubra o porquê que você nasceu. Quando você descobrir essas duas perguntas, será destravada uma chave muito grande na sua mente. Eu creio nisso em nome de Jesus sobre a sua vida. Deus me levantou aqui como voz para destravar a mente de pessoas aí. Então, pessoal, me segue, curte meus vídeos aí. Fiquem à vontade, sejam todos muito bem-vindos. Vamos destravar o nosso 2026. Pessoal aí, minha rede social lá do Instagram é o Alisson Santos, o Alisson_Santos 84. Lá na bio vai ter um link. Você que quiser ter acesso aí ao PDF aí do material para você estar descobrindo o seu propósito, clica no link lá, cai pro grupo. Eu vou estar disponibilizando lá no grupo lá e aí assim você consegue anotar melhor, com mais clareza as perguntas. Qualquer dúvida pode me chamar lá no grupo também, fica à vontade, estou à disposição de todos vocês. Tá legal? É isso aí, que Deus abençoe vocês. Sou grato a vocês aí por tudo. Então eu vou ficar por aqui a nossa live. Até a próxima. Vou estar avisando aí quando vai ter as próximas lives, tá? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Gratidão aí por todos.